de vista de hoje, nós vamos conversar com o escritor Auriel Pereira do Nascimento Filho, mais conhecido no mundo literário como Auriel Filho. Ele é idealizador do Prêmio Guarulhos de Literatura e do Prêmio Jovens Escritores. O Prêmio Jovens Escritores é uma iniciativa que virou projeto de lei estadual e pode se tornar lei. Seja muito bem-vindo ao Ponto de Vista novamente, Auriel Filho. Muito bom estar aqui. Fico muito feliz que foi a primeira vez que eu dei uma entrevista, foi nesse programa, no Ponto de Vista. E é só alegria agora, com os projetos realizados em Guarulhos, Muito obrigado a todos aí. Maravilha, gente. Eu falei que o Auriel, dei as boas-vindas para ele de novo, porque a gente já gravou um programa lá em 2017, e na época a gente conversou sobre os 5 livros que ele tinha escrito até então, e a gente falou sobre o recém-criado Prêmio Guarulhos de Literatura. Tinha acabado de sair do forno aquele projeto. Então, quem quer saber mais sobre isso, sobre esse início do trabalho do Auriel, pode assistir lá o nosso programa gravado em 2017, porque hoje o nosso destaque vai ser justamente o Prêmio Jovens Escritores, que começou em 2018. Auriel, conta para a gente, como que surgiu a ideia de fazer um prêmio destinado para jovens escritores? O primeiro que, como jovem, eu sempre escrevi poesia, conto, crônicas. E como eu fiz o Prêmio Guarulhos de Literatura voltado para os escritores com obras lançadas, eu falei, por que não lançar um prêmio onde a gente consiga trazer esse jovem que escreve para dentro desse universo literário, publicando os seus textos. E foi por aí que deu essa loucura na minha cabeça, E aí eu comecei a buscar parceiros para isso, Consegui parceiros e aí comecei a visitar as escolas, porque era imprescindível conversar com professores, diretores, coordenadores da sala de leitura e falar com os jovens. Então, em 2018, eu percorri, eu acho que umas 90 escolas da cidade de Guarulhos até então, e foi dando certo. Os professores foram comprando a ideia, foram criando workshop literário dentro das salas de aulas e começaram a escrever os textos. E eu fiquei muito maravilhado que no primeiro ano nós tivemos mais de 4.300 textos inscritos. Eu fiquei muito feliz de ver que o jovem escreve sim, ele espera uma oportunidade para publicar, seja no jornal, seja aparecer na TV ou mesmo colocando os seus textos em livros. Então foi essa a ideia que eu tive a partir do que acontecia comigo quando jovem, que eu escrevia e pensava em ser escritor ou publicar. Enfim, esse foi o começo de tudo. Agora conta para mim, você fala de jovens escritores. Qual que é a faixa etária? A pessoa precisa estar estudando? Explica para a gente isso. Sim, precisa estar estudando. É escola particular e pública, que pode se inscrever. E a idade é de 11 até 18 anos quem estiver na escola. Ou, enfim, ou tiver em curso técnico. Aí a gente abre dos 11 aos 18 anos. E a gente não faz por categoria. Esse negócio de pessoas, os alunos de 11 a 13 anos, de 15 em diante. A gente põe tudo na mesma bolha e o que for realmente um texto que chame a atenção dos jurados é escolhido. Então, no primeiro ano mesmo, teve textos de garotos e garotas de 11 anos, 12, 15, 16. Qualidade. O que importa é a qualidade, não é a idade. E agora, vocês indicam temas também para esses jovens desenvolverem textos? Eles têm que fazer também, por exemplo, ficção, poesia, dissertação? Como é que funciona isso? É assim, os textos são de livre escolha. Eu não gosto de colocar um tema para o aluno desenvolver. Eu acho que isso acaba tirando um pouco aquela coisa da espontaneidade, da individualidade dele. Às vezes o estudante ele quer falar sobre a vida dele, sobre coisas da família, sobre coisas da sua juventude, ou de problemas que estão enfrentando.
Então, eu não costumo colocar um tema por causa disso. Eu quero que os estudantes eles explanem livremente aquilo que está sentindo. E para quem já leu os livros, percebe isso, né? Percebe que tem várias histórias de vidas ali embutidos, seja numa crônica, seja numa poesia, até mesmo em contos, né? Então eu gosto de deixar isso livre, né? Para o estudante poder desenvolver. Bom, você falou para a gente, Aurel, que foram mais de 4.000 textos inscritos em 2018, foi o primeiro ano que você fez efetivamente, realizou o prêmio. Qual que é a abrangência geográfica desses estudantes? São estudantes só de Guarulhos ou não? Estudantes de outras cidades também se inscrevem? Sim, ó, em 2018 a gente queria que o espectro que a gente chegasse era as escolas da cidade de Guarulhos, porque a ideia era visitar essas escolas e propor projetos literários para que eles pudessem desenvolver esses textos, né, essas crônicas, esses contos, essas poesias. E aí a gente também não tinha pé para chegar também nas escolas da capital ou de regiões, Alto Tietê, enfim. Mas em 2018 a gente conseguiu só chegar nas escolas de Guarulhos. Só que em 2019 a gente abriu de uma tal maneira que foi sendo falado por outros professores, secretarias regionais de ensino, que acabou chegando em várias escolas da capital, do Alto Tietê, também do Grande ABCD, né? E isso foi muito legal, que começou a sair de uma tal forma que a gente não imaginava. Então, a partir de 2019, nós tivemos mais de 30 escolas que eram de fora da cidade, né? Da capital, do Alto Tietê, do ABC, enfim. Então, foi muito bacana abrir para uma grande gama de escolas, seja pública ou seja particular. Bom, Isso. vocês geralmente fazem aí uma seleção de textos, publicam os 50 melhores textos, e eu gostaria de saber quais que são os critérios de avaliação dos textos selecionados para publicação e também dos 3 textos ganhadores. Qual é a análise que vocês fazem? A ideia, a gente tinha uma coordenadora, né, que é uma escritora, né, que é a Carol Dantas, e ela, todos os que chegavam, né, a gente passava para ela, para algumas pessoas também que olhavam os textos, e a gente via a questão de originalidade mesmo, aquelas coisas de pensamento livre, mas também de pensamento filosófico, teórico, da visão de mundo. Então era uma escolha assim por esse grupo, né, de jurados, né, muito em cima, focado nisso da coisa da espontaneidade, né? E eu acho que a gente conseguiu, durante esse tempo, escolher os textos que mais se destacaram, né? É claro que a gente ficou tentado a aumentar esse número de estudantes, porque tinham textos muito bons. E é difícil fazer essa escolha, né? É muito complicado fazer a escolha. Mas, assim, a gente acha que a gente conseguiu atingir o nosso objetivo, né? Que é publicar mais de 50 estudantes, foram os textos que mais se destacaram, e pode ser que, no meio disso, alguns outros textos, assim, que eram também bons, ficaram de fora. Mas é o nosso alcance, por isso que a gente quis levar isso para o governo do Estado, né? Porque se o governo do Estado faz, ele pode abranger de uma tal forma de criar um livro só de crônica, um livro só de poesia, um livro só de conto, e caber muito mais a estudantes nesses livros, né? Foi nesse sentido que a gente fez, né? De pegar uma coordenadora jovem, dela analisar junto com o pessoal que ela escolheu, e eu acho que a gente fez um bom trabalho, sim. E você começou falando também que você teve que buscar parcerias. Eu queria saber se vocês recebem apoio financeiro, se tem participação, por exemplo, da Prefeitura de Guarulhos ou de outros governos. Como que vocês organizam o Prêmio Jovens Escritores do ponto de vista financeiro? Financeiro nunca envolvido com o governo, né? Não que a gente ache que não deva, né? Porque, enfim,
o dinheiro voltado para a cultura tem que ir para a cultura. O que acontece é o modo de como você apresenta projetos para governos e o que eles nos oferecem muitas vezes, né? Então, assim, a gente prefere, principalmente nesse tempo todo, o Prêmio Guarulhos de Literatura, Prêmio Jovens Escritores, ir atrás de patrocinadores privados, né? E a gente conseguiu atingir isso, né? Os patrocinadores de fora, né, começaram a enxergar que a gente estava fazendo algo muito diferente de que muita gente faz, que sempre tá ligado ao dinheiro de governos, PROAC ou Lei Rouanet, né? Não que isso eu acho importante, é muito importante, na verdade, porque esse dinheiro ajuda a produzir vários projetos, né? Mas aqui em Guarulhos sempre foi muito complicado essa questão de recurso para a cultura. Aliás, o recurso de cultura na cidade, ele eu posso falar assim, que é ridículo para fazer projetos de cultura. Né? Eu espero, né? Eu sempre espero que os governos olhem para a cultura que de uma forma transformadora, né? Porque a cultura, o esporte, a educação, ela transforma a vida das pessoas, né? E a gente precisa olhar, ter um olhar melhor para isso, né? Você vê que dinheiro da cultura, de esportes, geralmente é muito pouco, a educação é muito, né? 25% do orçamento, mas muitas vezes mal utilizado, né? Eu não estou falando nem de Guarulhos, estou falando em geral, né? Mas, assim, a gente preferiu buscar dinheiro privado. Agora, você falou, inclusive, a gente apresentou no início, você já falou dessa possibilidade do prêmio se tornar um prêmio estadual, porque você apresentou um projeto, uma proposta para o deputado estadual Márcio Nakashima, que transformou a sua ideia num projeto de lei estadual que já, inclusive, foi aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa, e deve seguir aí para o plenário. Eu queria que você me dissesse como que foi essa ideia de pegar o seu projeto, que ele já acontece, né, que engloba escolas estaduais, escolas particulares, escolas públicas, de um modo geral, municipais também, e transformar isso num projeto do governo para o governo do Estado. A cada ano eu percebo que estava ficando difícil arrumar patrocinadores, né? Por vários motivos, né? A economia do país, né, que não está bem. E além disso, muitos empresários da cidade, por não acreditar muitas vezes em projetos, eles acabam não colocando dinheiro nisso, né? Então, eu falei assim, olha, é um projeto tão legal que eu preciso transformar ele num projeto que o governo faça. Então, eu conversei com o deputado Márcio Nakashima, a gente sentou, eu falei dessa preocupação que eu tinha, né, de transformar esse prêmio em algo maior, né, sendo realizado pelo governo do estado. E aí foi quando a gente começou a trocar essas figurinhas de poder fazer o projeto de lei, né, que eu ajudei também nesse processo junto com a assessoria dele. E aí foi muito bacana, porque o meu pensamento é, se a gente transformar esses projetos em projetos que o próprio governo faz, eu não me importo de sair das minhas mãos, porque a gente vai atingir muito mais jovem. Se o governo do estado faz, ele tem o tentáculo do governo do estado é muito maior do que o meu tentáculo. Então, assim, a gente vai levar o projeto para todas as escolas de São Paulo, seja pública, particular. Isso é um projeto muito bacana, que eu acho que não tem partido, entende? Não tem partido, isso daí é uma coisa boa, faça, não importa se é a oposição que apresenta ou se quem está lá é PSDB. Eu penso assim que bons projetos têm que ser aprovados e colocados em prática. E o projeto 1170 de 2019, que trata sobre os jovens escritores, a gente fez essa peregrinação pelos conselheiros lá da CCJ, né? E explicando para eles, para a Janaína Pascoal, para outros deputados do PT, de outros partidos também, que isso era um projeto muito maior do que um projeto colocado por uma pessoa política, né? No caso, o Márcio Nakashima, deputado estadual.
A gente vai fazer o seguinte, a gente vai voltar para esse assunto, né, a gente vai continuar falando sobre o Prêmio Jovens Escritores, sobre essa necessidade de apoio para que ele continue acontecendo, mas tudo isso no segundo bloco. Você que está acompanhando o programa, não saia daí. De volta com o Ponto de Vista, eu entrevisto o escritor Auriel Filho. Auriel, no final do primeiro bloco, você estava contando para mim sobre essa iniciativa de tornar o Prêmio Jovens Escritores uma lei estadual, né? Então, a gente ainda tem que aguardar aí a avaliação do plenário da Assembleia Legislativa, só que a gente também tem um projeto de lei municipal aqui em Guarulhos, que é do vereador e presidente da Câmara Martelo, do PDT, é o Prêmio Guaru Escritores nas Escolas Públicas de Guarulhos, que é destinado aí aos estudantes da primeira à quinta série do ensino fundamental. Ensino fundamental 1, né? Essa premiação, caso, né, esse projeto se torne lei, essa premiação ela fecha aí um circuito de formação de jovens escritores em Guarulhos? Sim, eu acho bastante importante esse projeto também do vereador e presidente da Câmara, o Martelo, né, que é em cima, na verdade, do projeto Jovens Escritores, né? Eu acho que quanto mais a gente fizer pela literatura, em todas as fases, seja na pré-escola, seja no Fundamental 1 e 2, ensino médio, a gente vai formar mais leitores também e amantes da cultura, né, em geral, né, não só da literatura. Então, eu acho que cada projeto que é apresentado que engrandece a cultura, a literatura, é válido, né? E esse projeto, se der certo, né, se for aprovado, eu acho que vem para isso também, né? Vem para fazer com que essa garotada aí, essa meninada que esteja no ensino fundamental 1, possa desenvolver a escrita, possa desenvolver a questão da leitura, da literatura, enfim, é isso. E esse faz parte do projeto de transformar Guarulhos na capital nacional da literatura? Sim, você sabe, né, que a gente já conversamos sobre isso, né, que o meu sonho, né, é transformar a cidade de Guarulhos na capital nacional da literatura. A gente sabe que para isso não só depende de mim, depende do executivo, do legislativo, mas a gente tem condições de transformar. Olha só, eu fiz o Prêmio Guarulhos de Literatura sem verba pública, e ele está no Brasil inteiro, né? Trouxemos vários escritores de fora da cidade de Guarulhos, para dentro da cidade, que ganharam prêmios, enfim. Então, o Prêmio Guarulhos de Literatura é uma realidade. Se o governo fizer pelas suas próprias mãos, vai ser fantástico. A gente vai trazer muita gente para a cidade, para o lado da economia, para o lado da gastronomia, enfim. E também é o que eu falo para sempre, né? Assim, fazer boas bienais, fazer a feira literária da cidade, né? Eu tenho um projeto, né, que é fazer a feira literária Pimentas Bom Sucesso, né? Eu ainda alimento esse sonho. Não é difícil fazer, mas precisa do comprometimento de todos, não só do governo, mas de todos nós que somos amantes da literatura. Eu acredito nisso, né? Eu não sei se eu sozinho vou conseguir isso, mas eu estou tentando, né? Eu estou tentando. Eu fiz o Prêmio Guarulhos, eu fiz os Jovens Escritores, tem um filme que daqui a pouco a gente vai talvez comentar sobre isso. Eu estou tentando fazer a minha parte. E se o governo ajudar nesse processo, eu tenho certeza que a gente vai chegar lá. Fica bem mais fácil. Você estava falando aí do Prêmio Guarulhos de Literatura, né? Em 2021, você tinha comentado comigo antes da gente gravar o programa, que não tinha dinheiro para fazer os dois prêmios. Prêmio Guarulhos de Literatura, né, que é para os escritores que já têm obras publicadas, e o Prêmio Jovens Escritores. E você optou por priorizar a realização do Prêmio Jovens Escritores, né? Por que você priorizou os Jovens Escritores? Eu vejo assim que o Prêmio Guarulhos de Literatura, a gama de escritores que publicam livros, eles já estão consolidados, eles já são escritores que já têm obras lançadas e que não estão atrás de lançar o seu primeiro livro ainda.
Agora, os jovens, por exemplo, ainda mais no processo de pandemia, talvez um projeto continuado desse, que faz com que se movimente a escola, movimente os alunos, pode ser que a gente conseguisse um pouco tirar essa questão dessa tristeza toda da pandemia, das coisas que não estão funcionando no Brasil, enfim. Então eu pensei na juventude, eu fiz uma opção, e eu acho que eu fiz a opção certa. Certo. E olha, gente, o prêmio de 2021, Prêmio Guarulhos de Literatura, rendeu esse livro aqui, né, com 50 textos de estudantes, né? A vencedora foi a Marina Barrichello Maroni, do Colégio Dante Alighieri, com um texto que fala justamente sobre a pandemia, né? O nome do texto é Uva Passa, e eu achei que ela teve até uma análise bem assim, otimista, né, da pandemia. Eu queria que você comentasse isso. Enfim, eu percebi também que muita gente que escreveu textos assim, não só falou de tristeza, mas também de esperança, de colocar uma pontinha ali. Eu vi tanta coisa bacana. Eu vi uma garota, por exemplo, que ela só criticava a família e de repente ela começou a fazer um texto mais esperançoso, mais de visão de mundo, de melhoria. E isso até ajudou na relação com a família dela, que era difícil, né, que é como ela falava. Então, tem muitos textos também que não é só de tristeza, trazer amargura, mas também a esperança, a vontade de viver, a vontade de que esse mundo aqui melhore, que o Brasil melhore, né? Eu acho que é isso. Eu vou até ler um trechinho, o pessoal deve ter ficado curioso, por que eu estou dizendo que tem aí uma abordagem otimista. Ela fala assim: e quando as coisas estiverem tristes, devemos lembrar que tudo passa. A dor do joelho, a lagarta, a borboleta, os abraços, os carros, as roupas, o vírus. Afinal, se até a uva passa, realmente está preparando a gente para isso. Olha, está difícil, vai passar. A gente vai conseguir sair dessa situação, né? Segundo lugar também foi a Clara, foi a Sabrina Leite Frutuoso, com o texto Clara, aqui de Guarulhos. Ela estuda na Escola Estadual Luiz Braille. Ela abordou também o racismo, né, que é um tema que está sendo muito discutido nesse momento. E assim, eu só li bem depois o texto dela por curiosidade, porque geralmente eu não olho, né? Só depois de muito tempo que eu vou olhar assim, dar uma mexida. Nossa, o que os gente de movimentos ou negro, de juventude negra, ficaram felizes com esse texto, né? Que é claro, né, o nome do texto, de se reconhecer, né? De reconhecimento, né? De ser negra, né? Então, assim, isso foi maravilhoso, esse texto, assim. Eu fui ler depois que muitos jovens começaram a ler, olha que bacana. Eu fui lá e falei, nossa, meu, e assim, jovem, que geralmente o pessoal fala, a gente do pessoal da periferia não escreve, não... E aí foi lá e fez um texto maravilhoso. Isso emociona a gente. É isso aí. Agora, falando também de literatura, você, né, nesse período aí de 2017, que a gente fez a entrevista até agora, em 2019, você produziu, junto com o pessoal lá do Coletivo Bueroberto, junto com a cineasta Janaína Reis, o documentário Palavras deste Chão, que aborda aí movimentos literários desde o final da década de 70 em Guarulhos. Como que você analisa a mobilização literária e cultural de Guarulhos de lá até aqui? Eu vejo que a movimentação dos artistas, dos escritores, ela continua pulsante. A gente que anda a cidade, a gente nunca viu tanto sarau, tanto movimento cultural acontecendo no Bom Sucesso, no bairro dos Pimentas, no Tabuão, na parte central. E muitas vezes sem dinheiro do poder público, né? A gente fazendo com o coração, com a garra e na coragem, né? E os movimentos, eles estão aí. Tem movimento de audiovisual, aqui a gente tem vários cineastas aqui, nós temos vários escritores aqui, nós temos gente do teatro,
Nós temos, nossa, é um caldeirão cultural Guarulhos, só que ele precisa ser melhor direcionado. É preciso que os governos olhem mais para isso, porque ser artista também, a gente sobrevive de ser artista também, né? Não é só, a gente faz só porque a gente gosta, adora, a gente faz até sem dinheiro, sem nada, mas a gente precisa também de incentivo. Os incentivos, eles precisam estar lá pautado lá no orçamento para que a gente possa elevar mais ainda a cultura da cidade de Guarulhos. É pulsante. Se você andar a cidade, você vai ver. É pulsante. E fazem muito na garra, na coragem, pelo coração. É isso. Certo. E agora falando rapidinho aqui, porque a gente vai encerrar o programa com um poema seu. Além de Digby e Dexter, Mistério de Mona Lisa, 40 Dias no Deserto, O Ano que Passou, que são obras aí de ficção, você escreveu o livro de poesias Na Rua da Solidão Noturna, isso antes aí de 2017, e em 2021, recentemente, publicou Por Dentro da Noite Veloz. Só fala para mim qual que é a proposta desse livro de poesia. Na verdade, eu tenho um livro do Ferreira Goulart, um grande poeta, que Dentro da Noite Veloz, e toda vez que eu lia o livro dele, eu tinha uma ideia e vinha a poesia na minha cabeça, e eu escrevia nas páginas que tinham espaço os meus poemas. Eu escrevia dentro do livro do Goulart. Por isso que eu dei o nome de Por Dentro da Noite Veloz, né? E é um livro bacana, porque tem ainda a questão das sincronicidades da vida, do encontro que eu tive com o Goulart, do livro do Goulart que caiu no meu pé, enfim, eu conto um monte de coisinhas que foi me levando a escrever dentro do livro Dentro da Noite Veloz, que transformou no Por Dentro da Noite Veloz. E se a gente É uma história. E se a gente quiser ler esse livro, como é que faz? Já tá vendo? Onde que a gente pode encontrar? Tem nas plataformas digitais, né? Tem na Amazon, tem nas lojas. Esqueci o nome agora, né? Essas lojas americanas, enfim, tudo em plataforma digital. Dá para Eu falo, achar. dá para Fácil. achar, dá para achar, dá para achar fácil. A gente está se Dá, encaminhando para o final do programa. Eu queria agradecer você, enfim, né, por ter dedicado seu tempo para a gente, parabenizar pelos prêmios Guarulhos de Literatura e também pelo prêmio Jovens Escritores, que a gente deu destaque para ele agora. E eu queria que você lesse um poema seu do livro Por Dentro da Noite Veloz, só para dar uma ideia para o telespectador internauta sobre esse seu trabalho. Então, você podia terminar aí o ponto de vista para a gente com Roda Gigante? Tá certo, eu agradeço a todos do ponto de vista, né? Muito bacana estar aqui. E vamos lá para o Roda Gigante, né? O Isso. nome do poema, Roda Gigante. O mundo é uma roda gigante e gira e gira. Uma hora você está por baixo e outra hora você está por cima. Mas a vida também dá voltas e gira, e gira. Quem bate sempre esquece, mas quem apanha sempre espera um novo dia, por dentro da noite veloz. Então é isso, terminando o ponto de vista com o Auriel Filho, eu me despeço de você. Até o próximo programa, telespectador internauta.